Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente veio aqui, Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto um pouquinho mais sério, porque assim, gente, a literatura ela não tem só flores, princesas e finais felizes. A gente também tem que falar de coisas muito sérias. E o tema do vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais crítico. A gente vai falar um pouquinho sobre classificação indicativa nos livros. Esse é um assunto que recentemente eu estava na internet e calhou de aparecer essa discussão na minha timeline. E eu achei muito interessante e é uma coisa que precisa ser discutida. Quando eu estava vendo os comentários das pessoas, eu vi que algumas pessoas achavam que não, isso vai fazer uma censura, ou sim, isso é necessário. E hoje eu vim aqui fazer um desabafão, entendeu? Falar o meu pensamento sobre isso. Gente, a faixa etária, a classificação indicativa, tanto em filmes quanto em livros, vamos pegar pelo parâmetro dos filmes. No cinema, os filmes têm classificação indicativa. Se você for ver Deadpool no cinema, que é um filme muito bom, você vai ver que ele tem uma classificação etária muito alta. É um filme, se eu não me engano, 16, 18 anos, eu não tenho certeza, faz um tempo já. Porque é um filme que tem palavras de baixo calão, tem violência explícita. Então, assim, eles fazem esse filtro por idade para quem puder entrar na sessão. E isso, gente, é responsável. Isso se chama responsabilidade. Porque imagina uma criança de, 10 anos indo ver o filme do Deadpool. A gente acha que o Deadpool é um filme de super-herói como todos os outros. Não é, gente. E isso é só um exemplo. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando tava o hype dos 50 Tons de Cinza, lembra quando lançou 50 Tons de Cinza nos cinemas do Brasil? Então, teve muitos questionamentos sobre essa questão da faixa etária. 50 Tons de Cinza é um filme adulto. Ele é um filme adulto. Tem cenas de sexo, tem palavras de baixo calão, não me lembro. Mas assim, não é um filme para crianças. Então, uma questão que eu lembro que suscitou na época foi que os livros de 50 Tons de Cinza estavam nas prateleiras aos montes, assim, para qualquer um pegar. Era um livro que estava dando muito dinheiro na época e é totalmente compreensível do porquê as livrarias estavam colocando eles como livros principais ali do acervo. Mas assim, gente, a questão que as pessoas falavam muito na época, que eu me lembro bem, foi como pode deixar livros desses nas prateleiras, podendo uma criança pegar um livro para ler. E é aí que entra a questão da classificação indicativa. Quando você vai no cinema e tem um filme mais 18 no cinema, a classificação indicativa é para você não deixar crianças de menos de 18 anos entrando, crianças, adolescentes, pessoas com menos de 18 anos entrar naquela sessão. É para fazer um filtro, é para evitar com que isso aconteça. Obviamente que muita gente burla isso, muita gente consegue entrar para ver, mas aí é uma questão de fiscalização, é outro rolê. Aqui na questão dos livros, é a mesma coisa que eu acho que seria super válido ter uma classificação indicativa nos livros. Por exemplo, a gente tem os 50 Tons de Cinza, que é um livro adulto. Imagina uma criança de 10 anos, um pré-adolescente de 13 anos, sem uma cabeça formada ainda, que obviamente, gente, com 13 anos, 14, 15, coisas influenciam a gente tá numa época de ser influenciado, entende? Os livros que a gente lê, os filmes que a gente vê, as séries que a gente vê, as músicas que a gente ouve, as nossas vivências, elas vão acrescentar para quem a gente vai ser no futuro. Então, assim, é uma idade que você está muito suscetível às coisas, aos estímulos. E o livro é um estímulo muito grande. Então, quando um pré-adolescente de, 13, 14 anos pega um livro de 50 Tons de Cinza para ler, eu acho que não. Eu acho que não, né? Porque, assim, é um livro, e isso é só um exemplo. Saiu aquele
filme novo que saiu da Netflix, aquele polêmico, o 365 Dias. Esse filme saiu na Netflix. Todo mundo, grande parte, achou aquele filme horroroso. Porque é um filme extremamente machista, que não tem nenhuma responsabilidade pra falar sobre sequestro, porque aquilo foi um sequestro. Aquele filme é baseado num livro. Na verdade, tem uma trilogia daquela saga. Não sei se vão lançar os outros filmes, espero que não. Mas aquilo é uma trilogia. Aquilo não é pra uma criança ler. Entende isso? Livros como esse deviam ter uma classificação indicativa, uma faixa etária fixa. Mas, e é aí que entra um grande questionamento. Se a gente vai não censurar, a ideia da classificação indicativa não é censurar, não é vamos tirar esses livros das prateleiras, não vamos deixar com que leiam esses livros, esse livro não pode ser consumido. Não. A classificação indicativa é para você filtrar. Se não é o momento que diz ali pra você ler, talvez não seja. Talvez você possa ler aquele livro depois. Talvez seja melhor que você leia depois. Talvez você tenha outra visão. Se você pegar um livro, por exemplo, eu li Lolita. E é aí que eu quero entrar. Eu li Lolita com 16 anos. Primeiro, eu não entendia muito bem o que estava escrito ali, porque era uma escrita muito rebuscada, então assim, eu me perdia, me distraía muitas vezes, mas o que eu entendia, eu achava horroroso. Porque Lolita é sobre pedofilia, sobre um caso de um homem pedófilo que tem uma relação com uma criança. E aí o ponto, se a gente vai colocar classificação indicativa em livros como 50 Tons de Cinza, como 365 Dias, vários livros adultos contemporâneos que tem aí, a gente também tem que pensar nos clássicos. Lolita é um clássico, gente, não tem como negar isso. É um clássico da literatura. Muitos escritores acham Lolita uma obra-prima. Talvez seja assim, pra mim. Eu não gostei de Lolita, eu entendi que aquilo não é legal. Eu, com meus 16 anos, li Lolita, sim, e entendi que aquilo não é legal. Mas pessoas são diferentes. Às vezes aquilo é um romance, com um ponto de vista de um pedófilo. Então, assim, ele vai tentar favorecer a si mesmo. Entende? É como você vê Coringa, o filme Coringa. O filme inteiro Coringa está sob o ponto de vista do Coringa. Então, quando termina o filme, você fala: putz, Coringa, foda, incrível, maravilhoso, olha só. Você vai torcer o filme inteiro por ele. Então, assim, quando você lê um livro pelo ponto de vista de uma pessoa totalmente errada, você vai torcer pelo aquele personagem. Porque ele é o narrador que tá próximo a você. Então, a gente tem que pensar muito na classificação indicativa dos livros. É algo pra se um dia entrar em vigor, a gente ver se vai ser bom ou se vai ser ruim. Entende? Eu acho que a questão não é censurar. Censura nunca é a resposta pra nada. A questão aqui é fazer uma crítica. É pensar sobre o assunto. O que você acha sobre isso? A gente tem que pensar em muitos livros aí, tanto contemporâneos quanto clássicos, que poderiam ter uma classificação indicativa, que talvez fosse interessante ter uma classificação indicativa. Tem uma lista aí de uma penca de livros que não são, gente, para crianças e pré-adolescentes. Não são para menores de idade e muitos deles estão lendo. Muitos adolescentes, pré-adolescentes, menores de idade, crianças estão lendo livros adultos. Eu, sinceramente, acho que não é o momento, entende? Quando você tem 13 anos, a gente acha que sabe muita coisa. Mas, às vezes, a gente não sabe, entende? Então, a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais crítico sobre isso. Não é um julgamento. Mas, sim, a gente tem que ter uma reflexão antes. Ok? E você, o que você acha? Você acha que botar uma classificação indicativa em livros pode ser legal? Talvez seja uma coisa um pouco extrema. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo que eu quero muito saber. É um assunto que eu achei muito interessante e que precisa ser discutido, gente. Debatido não
com gritos e julgamentos e apontando o dedo, mas ser reflexivo, entende? Para todos nós pensarmos sobre o assunto. Você que é menor de idade, que tá assistindo esse vídeo, deixa aqui o que você acha, eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Beleza? É isso, gente. Beijo, até a próxima. Eu vou deixar aqui embaixo os links para as minhas redes sociais e o blog. Tem um texto no blog falando sobre classificação indicativa nos livros também. Dá uma olhadinha lá, dá uma passadinha lá. E é isso, gente. Até a próxima, tá?